Graça e paz a todos os irmãos. Hoje eu quero transmitir aqui uma palavra que se encontra em Marcos, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores. Então aqui a gente vê Jesus ele aplicando o conceito da medicina para instruir a nós, né? E vamos orar, pedir que Deus nos instrua também. Senhor Santo Deus, Pai eterno, justo e amado, estamos aqui, ó Pai, orando a Ti, Santo Deus, para entender melhor a Tua palavra, para compreender melhor a Tua palavra e assim poder praticar melhor a Tua palavra, Pai. Eu peço, Senhor, que ilumine a cada coração, a cada pessoa que está ouvindo, Santo Deus, e que assim sejamos edificados por Ti e pela Tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Neste contexto médico, né, tem muitas pessoas que, de certa forma, têm uma certa relutância em ir ao médico, né? Tem um amigo meu que ele tem um conhecido na cidade que ele morava, que esse homem, ele já tinha passado dos 50 anos de idade, né, e ele não queria fazer aquele exame de toque, né, e mesmo com a família insistindo para ele fazer, os amigos, né, ele não queria fazer, né, e não fez. O que aconteceu é que passou um certo tempo, né, ele faleceu, né, acabou falecendo, e a causa da morte dele era que ele estava com câncer de próstata, né. E isso infelizmente acontece com muitas pessoas, mas pior do que a vida física, né, essa vida que a gente tem aqui, isso também acontece na vida espiritual, né. A gente possui doenças espirituais e que elas podem corroer a nossa vida se a gente não buscar um tratamento, né. É sobre isso que eu quero compartilhar hoje aqui com os irmãos. Só para contextualizar, né, aqui em Marcos 2, Jesus ele estava no começo do ministério dele, e aqui ele cura um paralítico ali em Cafarnaum, né. Então ele vinha ganhando a admiração de todos, né, com exceção dos fariseus que o consideravam um blasfemador, né. Jesus estava no começo do seu ministério, ele estava ainda escolhendo os 12. E o apóstolo que ele escolhe neste capítulo é Levi, né, mais conhecido como Mateus. Como podemos ver lá no versículo 14, né, que diz assim: Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então aqui Levi ele era um judeu, né? E ele trabalhava ali como cobrador de impostos do Império Romano. Então, mesmo sendo judeu, como ele trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos, ou seja, oprimindo o povo judeu considerava ele um traidor. Na verdade, qualquer cobrador de impostos judeu era considerado um traidor. E, consequentemente, era um grande pecador, né? E no verso 15 aqui do capítulo 2, a Bíblia destaca que Levi estava sentado à mesa, né? Diz assim: Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam juntamente com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores.
Então Jesus nessa palavra ele usa a medicina, né, para ensinar verdades espirituais. E como podemos entender claramente, né, Jesus ele é um médico, né, porque ele cura o paralítico ali em Cafarnaum, então ele é um médico. O pecado é a doença, né, porque Jesus associa, na cura ali do paralítico, ele associa o perdão do pecado com a cura do paralítico, né? Então é a doença, né? O pecado é a doença, e por consequência os doentes são os pecadores, né? E a partir desse cenário a gente pode extrair verdades que nos auxiliam, né, na caminhada cristã, né? Dentre os quais eu quero destacar alguns que considero que sejam importantes. Primeiramente, né, para que um doente ele venha a alcançar a cura, ele primeiramente tem que reconhecer que ele está doente, né? Se ele não reconhecer que ele está doente, ele não vai buscar ajuda, né? Então, no texto aqui, que Jesus associa as pessoas saudáveis, que não precisam de médico, com os chamados justos, né? Ele diz assim, não vim chamar justos, né? A palavra grega para justos aqui é dikaios. A palavra original, né, que está lá na Bíblia, é original, que foi traduzida como justos aqui, é dikaios. Ela significa algumas coisas. Ela significa justo, pessoa que guarda o mandamento de Deus, ou pessoa que se considera justa, que se orgulha de ser justa, que se orgulha de suas virtudes, sejam elas reais ou imaginárias, né? Então, tem esses significados aí a palavra de kaios. Como lá em Romanos 3,10 diz que não há justo nem sequer um, então nesse versículo de kaios ele só pode significar pessoa que se considera justa, né? E não pessoa justa realmente, né? Então, sabendo disso, entendemos que não existem pessoas que não estejam doentes, né? O que existem são pessoas que não reconhecem sua doença. Como dizem até popularmente, né, que o pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Então, o que existe são pessoas assim, né, que não enxergam a sua doença. É muito importante a gente enxergar a nossa doença, pois Jesus disse: não vim chamar pessoas que se consideram justas, né? Ou seja, pessoas que não se julgam doentes. Mas como podemos enxergar a nossa doença, né? Lá em Romanos 3,20, diz assim: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então aqui a lei, ela é como se fosse um espelho, né? E que ela nos ajuda a enxergar a nossa doença. Então é importante meditar, refletir na lei e crer no que ela diz a nosso respeito, né? Então, se a palavra diz não julgueis para não ser julgado, devemos crer e aceitar. E se ela diz que qualquer um que olhar com intenção impura é adúltero, devemos crer de igualmente forma. Ela é nosso espelho, ela que reflete a verdade sobre nós, né? Um outro ponto, né, que da mesma forma, para que um doente ele alcance a cura, né, ele também precisa querer ser curado. Ele precisa ter o desejo de se curar. Não adianta nada conhecer a doença e se ele não tem o desejo de ser curado, né? Existem pessoas que possuem um certo interesse na doença, muitas vezes, né? Tem pessoas, por exemplo, né, nos dias de hoje, né, que elas se aposentaram por causa de uma doença. Então, às vezes não tem o interesse de ser curado, né, para não perder a aposentadoria, por exemplo, né? Na vida espiritual também é assim, né? Tem pessoas que possuem pecados de estimação,
né, que não desejam ser, não querem ser curados daquele pecado, né? Lá Paulo em Romanos 7:9, ele diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, o cristão, ele comete pecado, né? Igual o ímpio. Mas diferente do ímpio, ele não quer cometer o pecado. Essa é a principal diferença, né? O ímpio, ele comete pecado e tem desejo do pecado e quer continuar no pecado, né? E o cristão não. Ele comete pecado, sim, né? Mas ele não quer fazer o pecado, não quer cometer o pecado, né? Jesus em Mateus 3:2 diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A palavra grega aqui para arrependei-vos, né, a palavra original, ela é metanoeu. Metá significa mudança e noeo significa mente, né? Então arrependei-vos aqui significa mudança de mentalidade, né? Mudança de mentalidade com relação a quê? Com relação ao pecado, né? Ou seja, se a pessoa considerava o pecado algo bom, ela passa a considerar o pecado algo ruim. Ela teve uma mudança de mentalidade. Ela não considera mais o pecado bom, né? E também existem pessoas que já se conformaram com a doença, né? Como é o caso ali do paralítico de Betesda, né? Que estava ali já fazia 38 anos. Quando Jesus pergunta lá em João 5, João capítulo 5, versículo 6, queres ser curado? Ele não responde sim. Ele dá uma desculpa e diz que não tem ninguém que ajude ele, né? Foi isso que ele acabou respondendo. Então, ele já estava conformado com aquela situação. Então, também existem pessoas que se conformam, às vezes lutam contra o pecado, não conseguem sair de um pecado e elas se conformam com aquilo, né? Mas a Bíblia ensina que a gente não deve ficar, nunca se conformar com o pecado, né? Assim, para que uma pessoa alcance cura do pecado, é necessário não somente conhecer que está doente, né, do pecado, mas também que ela não queira mais isso na vida dela, né? Seja porque já se acostumou, ou seja porque tem algum interesse nesse pecado, né? A mudança de mentalidade com relação ao pecado ela é vital para a pessoa estar no reino de Deus. Um outro ponto é que para que um doente alcance a cura, ele também tem que reconhecer que não pode se curar, né? É mais um ponto, né? Então, às vezes a pessoa não enxerga a doença, né? Ela passa a enxergar, depois que ela se enxerga, ela tem que querer ser curada e uma coisa biblicamente falando é que ela tem que entender que ela não consegue se curar, né? Então, muitas pessoas que estão doentes e não querem ir ao médico, né? Elas tentam se automedicar. Elas tomam chá, elas comem alho, usam remédio por conta própria, né? E às vezes acaba até piorando a doença, né? Em Lucas 18:9, Lucas capítulo 18, versículo 9, diz assim: Jesus propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem injustos e desprezavam outros. Dois homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho.
O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Amém? O fariseu aqui, ele confiava na sua capacidade para ser justo, através das obras que ele fazia. Mas a Bíblia afirma, em Gálatas 2:16, que por obras da lei ninguém será justificado. Então aqui, comparando com o cenário da medicina, né, é como se o fariseu ele dissesse: ó Deus, te agradeço porque não sou doente como os demais, tomo os meus chás, faço os meus exercícios físicos e como verdura toda semana. E o publicano é como se ele dissesse: Senhor médico, sê propício a mim, estou doente. Então, essa diferença de posição do, no caso aqui o publicano, né, dele reconhecer a necessidade que ele tinha de Deus, e o fariseu se considerava autossuficiente. Essa diferença é que fez com que o publicano fosse justificado e o fariseu não. O fariseu ele se considerava que as coisas que ele fazia era suficiente para justificar ele. E o publicano entendeu que não tinha o que ele fizesse para que ele conseguisse se justificar. E por que uma pessoa não pode se curar? Não pode, biblicamente falando, se curar do seu próprio pecado. Em Efésios 2:8 diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, o fariseu, se ele conseguisse se justificar, ele estaria correto em se exaltar. Ou seja, se ele conseguisse, pelas obras que ele faz, ele conseguisse se justificar, ele estaria correto. Ele estaria correto em se exaltar perante os doentes, vamos dizer assim. Dizendo: eu sou saudável porque eu faço certas coisas. Com relação à nossa justificação perante Deus, a nossa tentativa por obras de justificação, é como Adão, né? Ali no capítulo 3 de Gênesis, no verso 7, que quando ele descobre que ele está nu, né, ele tentou fazer para si uma cinta de folha, né, para cobrir a nudez dele, né. Então assim é o homem tentando se justificar perante Deus, né. É simplesmente ridículo, não cobre nada, não justifica nada, né, não cura nada. É essa nossa situação. Então muitas vezes o cristão vê a palavra, né, reconhece a sua doença e por orgulho ele tenta curar a si mesmo. É quando vemos pessoas que fazem um propósito de uma vida nova perante Deus, por exemplo, e que não dura muito tempo, né, uma coisa inconstante, porque um novo nascimento real, uma nova criatura realmente, é algo que só Deus pode fazer. Ele faz de dentro para fora. Se a gente faz tentando religiosamente se justificar, né, como o máximo que a gente pode fazer por nós mesmos é colocar um remendo novo numa roupa velha, né, e com o passar do tempo a rotura fica maior, né, por quê? Porque o velho homem ainda continua. A atitude é nova, a ideia é nova, mas em cima do velho homem ela vai se romper. Bem, além desses pontos, né, para que um doente ele alcance finalmente a cura, né, ele precisa ir ao médico. Ele precisa ir ao médico e ele precisa contar
sobre a sua doença, né? Ali na primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 8, ele diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Então vemos aqui que quando confessamos a Deus os nossos pecados, ele não somente perdoa, ele também purifica, né? Nesse cenário aqui da medicina, é como se fôssemos ao médico e disséssemos a ele sobre a nossa doença. Então, irmãos, a gente tem que ter uma certa ousadia, né, de chegar a Deus, de ter a convicção que Ele nos ama, né, e confessar os nossos pecados, né, por mais que sejam os piores pecados. E ter a certeza que Ele nos perdoa e nos purifica de toda a nossa injustiça, ou seja, Ele nos cura dessa doença. E um último ponto aqui é que para que o doente ele alcance a cura, né? Ele não só precisa ver que está doente, querer ser curado, saber que não pode se curar, ir ao médico, como ele também precisa confiar no médico e seguir o tratamento dele. Seguir o tratamento do médico. Em Lucas 9, 23, Lucas capítulo 9, versículo 23, está escrito assim: Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder por minha causa, este a salvará. Então aqui dá para fazer uma analogia, né, do caminho com o tratamento, né? A cruz é como sendo um remédio, né? E nesta analogia o médico nos prescreve tomar uma cruz por dia, né? Tá lá a receita lá do médico, tomar uma cruz por dia. Mas para que a gente entenda melhor esse remédio, né, a gente pode ler a bula dele. A bula dele se encontra em Romanos 6, capítulo 6, versículo 6. Diz assim: Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Então, para que serve uma cruz? Uma cruz serve para ser crucificado, né? Então, se a gente perceber aqui no texto de Romanos, ele está falando foi crucificado, ou seja, está no passado. E seja destruído está no futuro, né? Indicando que o velho homem permanece crucificado dia após dia, até que o corpo do pecado seja destruído, né? Ou seja, é algo contínuo, algo diário, né? Então, ao contrário do que muitos pensam, né? Esta cruz, ela não é a esposa, não é o marido, não é os filhos, não é os pais, não é o sogro, não é a sogra, né? Esta cruz, ela possui o peso e o tamanho do velho homem. A dosagem receitada dela é de acordo com o peso do velho homem. Ela representa o velho homem. Não é nenhum dos teus parentes e amigos queridos, né? Ela representa você mesmo. Então, irmãos, para completar o tratamento, nós devemos aceitar e tomar a cruz dia a dia, né? Confiando sempre no médico dos médicos. Não façamos como o homem que eu contei no começo, né? Que ele não quis fazer o exame de toque por receio de perder a vida digna que ele tinha, né? Ele acabou perdendo a própria vida com a doença.
Então, para finalizar, lembre-se sempre que para alcançar a cura, nós temos que reconhecer a nossa doença. Nós temos que querer ser curados. Temos que reconhecer que não podemos nos curar. Precisamos ir ao médico e contar sobre a nossa doença. E temos que confiar no médico e no seu tratamento. Amém? Tenha uma excelente semana e que Deus abençoe todos nós. Amém.